Leitores atuais do Gênesis, Bereshit, são às vezes confundidos pela serpente. Por que Deus, ou por que o Criador, permitiu a tal criatura infiltrar-se no jardim? Como assim? Como que ela poderia estar em um mundo bom? Como que ela teria essa presença lá? Se nós entendermos Bereshit como um documento antigo, se entendermos dessa forma, então precisamos ler o Bereshit em termos antigos. Isso é uma questão de lógica. Dessa forma, não poderemos nos precipitar em uma conclusão de que a serpente está associada a algo maligno, a algo satânico, a algo diabólico. Sem precipitações, vamos estudar isso. Nesse vídeo, nós abordaremos como a figura da serpente era usada no Antigo Oriente Próximo. Temos que entender isso lá. Você está lidando com um documento antigo, então vamos usar para os estudos os termos antigos, como eram usados naquela época, para entender o Bereshit. Senão fica muito difícil. Vamos entender também qual a natureza da serpente. Qual a natureza dela? Como é que era usado isso? E também nesse vídeo entender o que é prudência e que tem a ver com o texto. A audiência a qual o autor de Bereshit se dirige teria algumas associações com imagens de serpentes que não são naturais a nós. Eles têm algumas associações que não são naturais a nós, considerando que há serpente no texto, tá? Fazendo essa consideração. A serpente tinha um vasto simbolismo no Antigo Oriente Próximo. Como, por exemplo, temos uma serpente que roubou a planta da vida de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Nessa narrativa aqui de Bereshit, a serpente não está envolvida em tentações. Nos textos de Gilgamesh, ela está envolvida em tentações. Ela é tentada e rouba a árvore da vida, o fruto, a planta da vida de Gilgamesh. Não é o caso aqui em Bereshit, por exemplo. Ela não está, ela mesma, envolvida em uma tentação. E também em Bereshit, a serpente não é o personagem principal. Ou você acha que é? A gente vai estudar, a gente vai chegar nas características dela. No Egito, encontramos serpentes por toda parte. A serpente, não estou falando da região porque é desértica, mas encontramos figuras, gravuras, entalhes em toda parte. Serpente. Da coroa do faraó às pinturas em sarcófagos. Tudo tem serpente no Egito. E aí? Qual o significado da serpente? Como eles usavam isso? Porque Bereshit é um documento antiquíssimo, para os que assim consideram, como é o meu caso. Sem esquecer do livro dos mortos, que na verdade não é livro dos mortos, é vídeo para fazer voltar à vida, e alguns traduziram como livro dos mortos. Livro que ensina a voltar à vida. Tá, isso aí, um outro estudo a gente vai fazer isso aí. Essas criaturas, serpentes, são associadas à sabedoria e também à morte. Por exemplo, Apófis era a serpente do caos
que tentava engolir o sol sempre que ele nascia. Como assim? Serpente do caos que tentava engolir o sol. Perceberam como é diferente a forma que eles viam a serpente? Tentar engolir o sol. Existem alguns pontos conectados, e nós veremos isso agora nesse vídeo. Existem alguns pontos conectados entre o livro dos mortos, como assim o chamam, e o relato de Breshit. Vocês vão ficar impressionados. Incluindo o rastejar sobre o ventre, o comer o pó, a ferida na cabeça, o ataque ao calcanhar. Entre os mais de 700 registros das pirâmides, encontramos dizeres lançados sobre serpentes. E estas expressões e estas frases nos remetem à maldição da serpente em Breshit, capítulo 3, versículo 14. Rastejarás sobre o teu ventre. Essa expressão encontra paralelos frequentes em feitiços que conclamam a serpente a deitar-se, a cair, a abaixar-se ou a rastejar. Existem expressões nas pirâmides que indicam isso. Há outro registro que diz que ela deveria ir com sua face no caminho. Com a face no caminho. Isso mostra que quando o Criador diz à serpente que ela rastejará sobre o ventre, não há no texto a indicação ou a sugestão de que este animal tivesse pernas. Não é essa a ideia. A maldição foi que você rastejar, então ela tinha perna. Não é essa a ideia. Ou elas tinham pernas e então foram perdidas. Essas palavras apontam que a serpente seria dócil. Calma, eu vou te explicar. Essa expressão aponta que a serpente seria dócil, deixando de lado a posição de ataque. Uma serpente sobre o ventre não é ameaçadora. Ela não é ameaçadora. Todo mundo sabe disso. Enquanto que quando ela se coloca na vertical, ou ela protege algo, ou ela ataca algo. Então, rastejar sobre o chão significaria, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, significaria você será dócil. Pegando a forma como era usada, como é encontrada, e não inventando. Significaria que ela seria dócil. Uau! Na coroa do rei do Egito, a serpente Uraels é representada altiva em posição de ataque. Na coroa do rei do Egito é. Há de se observar também que existem representações ocasionais de serpentes com pernas. Sim, uma ou outra. Mas não encontramos, por exemplo, a indicação de uma ocasião na qual a serpente teria perdido suas pernas. Não há essa indicação. Em lugar algum há a indicação de que ela teria perdido as pernas. E na maioria esmagadora das vezes, quando há uma representação, é ela, entre aspas, rastejando. O que indica uma posição de docilidade e não de agressividade. Comer o pó. Breshit 3,14. Este registro de comer o pó não se refere à dieta de uma serpente. De jeito nenhum. Mas aponta sim para seu habitat. Os textos das pirâmides demonstram similaridades na medida que tentam banir a serpente para o pó. A serpente, então, seria uma criatura do mundo inferior. E habitantes
de local tipicamente inferiores era representado comendo pó. Então não era uma expressão que foi usada, não eram expressões usadas exclusivamente no brechite que nós conhecemos. Não. Eram expressões que já eram usadas no Egito. Então temos que entender como elas eram usadas para entender como as pessoas que receberam o brechite entenderiam. Na descida de Ishtar, por exemplo, o mundo inferior aparece como um lugar onde a comida é o pó e o pão é o barro. Ferir sua cabeça. Brechite 3:15. Ainda temos muita coisa para ver. Muita coisa. Pisar na serpente é utilizado nos textos das pirâmides. Aqui eu vou dar a referência. O texto das pirâmides 299, expressando domínio ou vitória sobre ela. É isso que significa pisar na serpente. Exemplo, a sandália de Horus, é Horus mesmo, pisou a serpente sobre seus pés. A referência PT 378. Horus destruiu a boca da serpente com a sola de seu pé. Referência PT 388. Isso é uma referência a um golpe mortal sobre seu inimigo. Horus esmagou a serpente. Então você vê qual é o alcance da serpente no Egito. Horus pisou na serpente. Esmagou a cabeça da serpente. Não necessariamente que o autor tenha tomado esses termos emprestados dos textos das pirâmides, mas sabemos, por meio desses textos, como é que alguém no Antigo Oriente Próximo entenderia essas palavras, entenderia essas frases. As pessoas que receberam o brechite foram aquelas pessoas que estavam lá no Antigo Oriente Próximo. Então, muito provavelmente não entenderia como nós entendemos. Então, para entender de fato o texto que foi escrito para aquela audiência, temos que entender como é que aquela audiência entenderia, como ela receberia. Ela olharia e diria, isso aqui é Satanás. Não fariam isso, porque não há referência a isso. Então vamos continuar vendo como elas entenderam o texto. Ferir o calcanhar. Brechite 3:15. Os antigos, assim como nós, sabiam que algumas cobras não eram venenosas. Mas uma vez que cobras inofensivas não eram vistas como agressivas, dizia-se então que se alguém fosse picado por uma cobra, ela provavelmente seria envenenada. Ferir no calcanhar, então, era um golpe mortal, porque as cobras não venenosas não eram agressivas. As cobras que normalmente feririam o calcanhar, pense lá, não pense aqui na Amazônia, estou pensando lá, seriam venenosas. Então, tais picadas seriam um golpe mortal. Os textos das pirâmides 378 demonstram exatamente isso. O texto da pirâmide 378 diz: ó cobra nos céus, ó centopeia na terra, a sandália de Horus é o que pesoteia a cobra. Ela é perigosa para mim, por isso eu lhe pisei. Seja sábia no que me diz respeito e eu não lhe pisarei. Porque você é aquela misteriosa e invisível de que os deuses falam. Porque você é aquela sem pernas. Porque você é aquela que não tem braços, com os quais você poderia andar atrás de seus irmãos, os deuses. Tenha cuidado comigo e eu me acautelarei de ti. Como podemos perceber,
Existem diversas maneiras de documentar no Antigo Oriente Próximo informações sobre a serpente no relato de Breshit. A serpente, na verdade, pode ser ligada à fertilidade, à sexualidade, à proteção, à vida, à morte e vários outros aspectos, vários outros elementos. A natureza da serpente. O principal adjetivo utilizado no texto de Breshit identifica a serpente como Arum. Eu até já fiz vídeo sobre isso, sobre a palavra Arum. Você já assistiu? Identifica a serpente como Arum, que foi traduzida como sutil, astuta, perspicaz, anguta, prudente, esperta. E isto está ligado primariamente à sabedoria. Está ligado a isso. E é inerentemente neutro, ou seja, é uma qualidade que pode ser bem utilizada, como em Provérbios 1:4, bem utilizado. O ingênuo adquira prudência. A palavra prudência lá é Arum. Provérbios 8:5 também. Ou pode também, Arum pode ser utilizado de forma questionável, como no texto de Josué, capítulo 9, versículo 4. Aqueles homens que fingiram ser de longe, sandálias quebradas, roupas rasgadas, pão bolorento, etc, etc. Eles agiram com prudência. Pode usar outro termo em outras versões, mas o termo lá é Arum. Então, esse adjetivo utilizado para a serpente pode ser usado dessas duas formas, por exemplo. Então, vamos lá. Se Arum é o principal adjetivo da serpente, então nós temos que investigar na Escritura essa questão da serpente ser astuta ou da serpente ser prudente. Primeiro, os prudentes escondem o que eles sentem e escondem o que eles sabem. Como assim? Provérbios capítulo 12, versículo 16. A irritação do nécio se percebe de pronto, mas o prudente oculta sua vergonha. Ou seja, o prudente oculta a sua irritação. O que é prudente não se irrita com facilidade, é isso que ele quer dizer. Então, o homem prudente, quando eu disser aqui o homem, estou falando do ser humano, o homem prudente não se irrita no primeiro momento. Isso faz parte da natureza da serpente. Sempre lembre disso. Provérbios 12, 23. O homem prudente disfarça seu conhecimento, mas o coração dos nécios exala sua tolice. O homem prudente dá conhecimento aos poucos. Já o nécio não tem conhecimento, mas ele bota para fora toda a sua falta de conhecimento, de uma hora para outra. Já viu o dizer, se desboca em falar besteira? Assim, esse é o nécio. Então, o prudente tem outras características. O perspicaz, o astuto. Infelizmente, a palavra astuto, às vezes, tem uma conotação negativa, mas é por causa da tradução. Na verdade, é prudência. Arum é um nível de sabedoria, eu já ensinei aqui no canal isso. Número 2, o prudente estima o conhecimento. Olha isso aqui. Estima o conhecimento e planeja como utilizar esse conhecimento para alcançar seus objetivos. Provérbios 13, 16.
O homem sensato ou prudente age com discrição. O tolo, porém, com estardalhaço. Já viu pessoas que têm estardalhaço? Eu chamo de espótico ou espótica. Sai falando tudo a qualquer hora, qualquer pessoa não está nem aí para nada. Espótico, faz estardalhaço. O homem prudente preza pelo seu conhecimento e planeja isso para alcançar os seus objetivos. Isso é ter conhecimento. Ter conhecimento não é só adquiri-lo, é saber como usá-lo. O nécio não sabe como usá-lo. Provérbios 14:8, a sabedoria do prudente o faz examinar bem seu caminho, enquanto a ansiedade do insensato o conduz a enganos. O prudente e o insensato. Terceiro ponto, o prudente não acredita em tudo que ouve. Não acredita em tudo que ouve. O prudente, Provérbios 14:15, o prudente acredita, o imprudente acredita em cada palavra que é falada para ele, enquanto o prudente avalia de onde ela proveio, né? Não é uma fake news? O imprudente recebe a fake news e já sai divulgando e transforma em mais fake news. O prudente não. O prudente indaga de onde saiu aquilo e obviamente não passa para frente. O Brasil aprendendo isso seria uma maravilha. Número 4, o prudente sabe como evitar problemas. O prudente sabe como evitar punições. Provérbios 22:3, percebe o mal e dele se oculta, mas os insensatos passam à sua frente e são punidos. Porque o insensato não discerne, ele não tem conhecimento para discernir se o que ele está fazendo vai receber punição ou não. O prudente é perspicaz, o prudente é calculista, o prudente entorta os limites do comportamento aceitável sem cruzar a linha da ilegalidade. O prudente se esquiva daqui e dali para não cair em condenações, em punições. O prudente pode ser desagradável para alguns que caminham no sentido contrário, e propositalmente o prudente pode ser enganoso, entre aspas, em sua fala, mas não são mentirosos. Você que tem prudência entendeu. Os prudentes sabem como ler as pessoas, e como ler as situações, e sabe como usar as situações que ele leu em sua vantagem. Um prudente é alguém com sagacidade aguda. Um prudente é alguém que tem uma língua afiada como seus instrumentos. Coloca isso tudo que a gente acabou de ler para a serpente. Só com a palavra arume. Isso aqui é a serpente. Já percebeu então o nível de um ser desse? Não é à toa. Porém, esta variada descrição da serpente não nos ajuda a determinar a natureza da serpente. Por quê? Porque é variada. A natureza dela é variada. É necessário então observar que a serpente não é descrita como má. Ela não é descrita dessa forma. Apesar de várias situações, ela não é descrita dessa forma. Ela só é associada ao mal bem mais tarde. Ela não foi associada ao mal, entre aspas, pelos receptores
do Breshit. Isso aconteceu muito tempo mais tarde. Estudos recentes focaram na serpente como uma criatura do caos e era no mundo do caos, tipicamente composto, pertencendo à esfera do divino, ainda que não fosse deificada. Suas características compostas davam a ela uma combinação de atributos. Mas elas são amorais. Não é imorais, são amorais. Elas são indiferentes, elas são frias. Ela não age porque tem uma moral do certo ou do errado. Ela age com prudência. Ela age com perspicácia, que na nossa visão tem uma conotação levemente ruim. Quando alguém diz assim, esse cara é sagaz, parece que é uma coisa ruim. Sagaz é prudente, ele avalia, ele associa, ele estuda, ele utiliza, ele projeta. É isso que é sagaz. Então vamos lá, um leitor israelita não identificaria a serpente como Satanás. Jamais um leitor israelita faria isso. Que é a audiência. Tardia um pouco, mas é a audiência. Muito mais antiga do que nós. As consequências do relato são muito mais significativas para o relato do que para o agente. O agente, vamos dizer que seja a serpente ali em Breshit. As consequências são mais significativas do que o agente. E hoje as pessoas colocam o agente, a serpente, como mais significativa. Um leitor israelita reconheceria o efeito danoso da tentação. Reconheceria. Mas não consideraria que a serpente era moralmente má. Não tem essa ideia. Nem que buscava a destruição da humanidade. A serpente não está buscando isso. Essa ideia foi tardia. Depois que associaram isso, mas não era essa a associação. Um israelita não atribuiria... Aí agora é que está o problema, né? Agora vocês vão entender. Um israelita não atribuiria um status especial à serpente. Na nossa linguagem aqui pra gente, não daria ibope à serpente. Entende? Ele leria o texto, o ibope, ele não daria à serpente. E hoje as pessoas dão um ibope extraordinário à serpente, como se ela fosse a personagem principal de Breshit, capítulo 3. E perde-se as principais lições de Breshit, capítulo 3. Ela seria apenas uma, como nós vimos em alguns textos, a serpente seria apenas uma dentre várias criaturas do caos. Horus estava lá e pisou na cabeça dela. Qual é o ibope que ela tem lá? Nenhum. O ibope ela tem hoje. O status ela tem hoje. Status de ser alguma coisa, de ser isso, de ser mal, de ser isso. De ser... Horus pisa na cabeça dela, pronto, acabou. Olha a significância dela para os primeiros receptores do Breshit. Não tem significância, não tem status, não tem ibope. Ela não seria um poder, uma potência espiritual, uma potência cósmica. Não, ela foi esmagada, a cabeça dela foi esmagada por Horus. Ela não tem essa potência. Pensa. Abre a mente. O Antigo Testamento não dá à serpente um papel contínuo. Você não vê no Antigo Testamento um papel contínuo da serpente. Mas o Antigo Testamento dá ao Criador um papel contínuo. Para entendermos mais ainda sobre a serpente, melhor ainda sobre a serpente, temos que investigar outras questões que estão relacionadas ao Breshit e às palavras que ali aparecem. Por isso eu vou fazer um segundo vídeo. Tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo para continuarmos investigando, analisando e estudando questões sobre a serpente, tá bom? Então,
Obrigado pela sua compreensão, muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço. Eu vou deixar aqui esse vídeo de recomendação. A Bíblia errou ao falar da costela de Adão? Assista esse vídeo, porque você pode muito bem somar as informações desse vídeo que então estou fazendo com esse da costela de Adão. Precisamos entender que nós não somos os primeiros receptores do brexite. Então, para ter um entendimento melhor do que ocorre ali, temos que recorrer a onde tem referências, para não ficarmos no ar baseados só na fé, porque a fé pode criar, mas registros são registros. Então, obrigado pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom!